Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal. Após o pregão desta sexta-feira, dia 25 de abril, Ibovespa terminou a semana com queda de 1,37%, após testar na semana a região de resistência em torno de 52.300 pontos. O pregão de hoje terminou em queda de 0,81%, depois de uma tentativa de alta do pregão anterior. Começou aqui tomando uma pancada no pregão de hoje, na primeira hora de pregão, bateu ali no nível de suporte que eu já mencionei, 51.100 pontos, tentou uma reação, mas reação ainda tímida em relação ao que foi um movimento de baixo e respeitando já uma resistência aqui no intraday. Então segue ainda com um leve viés de baixa aqui no intraday, o Ibovespa, sendo que tem um suporte ali imediato em 51.100 pontos. Aqui pelo gráfico diário, uma indefinição que basicamente é o que eu venho comentando, uma correção desse longo movimento de subida. Então o teto principal continua sendo aí na faixa dos 52.300 pontos. Para o Ibovespa realmente gerar um sinal mais forte, o ideal seria fechar acima dos 52.300. Olhando para PETR4, PETR4 terminou o pregão com queda de 0,62%, apesar desse candle aqui de alta em relação a abril, fechou acima do preço de abertura, mas abaixo do fechamento anterior. Então queda de 0,62%, se sustentando em cima do suporte ali que eu tenho de avaliação em torno de R$ 15,80. Segue aí mais para indefinição, fez lá no G60 o pivô de baixa, veio a fechar abaixo dos 15,80, mas para day trade não gerou a entrada. Se a gente pegar aqui os R$ 15,80, depois que vem para baixo dos 15,80, não gera nenhum topo descendente para fazer uma venda. Aí só vai gerar lá em cima, já superando a máxima do dia, então abortado qualquer possibilidade de day trade na ponta vendedora em cima de Petro. E para a ponta compradora ainda continuaria com a perspectiva de pensar day trade na ponta compradora acima dessa região aí 16,20, 16,28. Para swing trade, risco mais alto nesse momento devido a esse teto aqui na faixa de 16,65, R$ 17, e por esse motivo não se encaixaria com o meu método já para entrar comprando o Petro a partir desse ponto, superação da máxima desse candle. Não que ela não vá subir, apenas não se encaixaria agora com o meu método. Caso ela venha tentar mais uma queda aqui mais fraca aí a partir de segunda ou terça-feira, aí já ficaria um pouco mais interessado nessa entrada. Olhando aqui para Vale 5, só falar da Petro em relação semanal, a queda foi de 2,14% após um novo teste da região dos R$ 16,65. Vale 5 fechou em queda de 2,31%, então aquele candle lá dos últimos 30 minutos de pregão que a gente mostrou na última videoanálise, nada não foi adiante, já foi revertido logo na primeira hora de pregão e trazendo a expectativa que a gente já tinha de provável teste dessa região de R$ 27,30 a R$ 27. Testando essa região a partir de segunda-feira, já fico interessado em monitorar para buscar uma compra na tentativa de pegar um próximo movimento de alta. Vamos ver se ele vai acontecer primeiro, se vai gerar entrada e se vai realmente confirmar um movimento de subida. Mas esse seria o meu interesse em cima de Vale 5. Se vier forte para baixo na semana que vem, dessa região de R$ 27,30, R$ 27, e a correção mostrar fraqueza, respeitando essa região, principalmente de R$ 27,30 como resistência agora, ou seja, perdeu o suporte, agora funcionando como resistência, aí sim o meu interesse já passaria a ser de venda em cima de Vale 5. Mas por enquanto, para o início da próxima semana, o meu interesse seria um pouco maior na ponta compradora, enquanto o mercado não mostrar algo contrário que eu acabei de mencionar, o que seria algo contrário aqui para mim. A semana da Vale foi de queda de 3,64%, depois de ter batido lá na resistência dos 29,28, gerando aqui a formação de um topo. O topo é descendente, está dentro desse movimento de baixo, então tem que ser um pouco cauteloso aqui na entrada, que ainda é uma entrada com um risco um pouco maior na ponta compradora. Olhando outros ativos, TIM-P3 reverteu completamente aquele candle que a gente chegou até a falar numa videoanálise aqui sobre uma estrela cadente, candle de reversão, bateu na resistência de um candle de reversão, até fez nova mínima, andou um pouquinho, mas reverteu completamente essa sinalização de baixa, algo positivo, proporcionando até um fundo lá no gráfico semanal, fechou a semana com alta de 3,58%, apontando para o teto na faixa de R$ 11,87 a R$ 12.
Dentro desse fechamento, o que me interessaria para compra não seria agora, devido a essa região próxima de resistência, seria buscar uma entrada caso ocorra alguma correção usando a região de 11,23 como suporte. Isso seria meu interesse. Se ela vier aqui para cima, também vou continuar aguardando alguma correção no tempo ou no preço para buscar uma entrada, até mesmo se for acima dos R$ 12, que seria até mais interessante em termos de cenário mais favorável para compra e, consequentemente, com a chance maior de sucesso. Quem terminou ao contrário, gerando um sinal bem negativo, foi LPSB3, Lopes Brasil, fechando aqui abaixo de uma zona de suporte importante. Esse ativo já me interessaria muito mais para venda, mas da mesma forma que eu comentei na TIM P3, monitorar a partir desse momento movimentos corretivos no tempo ou no preço para buscar venda a favor das tendências aí de baixo, de curto, médio e longo prazo nesse ativo. Multi3, ação que já vem com a tendência de alta, vamos dizer assim, dando indícios de cansaço. Vem um movimento semanal longo, chega num patamar, uma zona de resistência que começa em 49,74, vai até os 50,78, é uma faixa mais importante pelo semanal, por isso uma faixa maior de preço. E nessa região ela proporcionou nessa semana uma queda aí de 0,88%, mais um candle já de reversão, sinalizando um provável início de movimento de baixa. Se olharmos aqui para o gráfico diário, a gente vê essa dificuldade na região em torno de R$50. Então está difícil ali a pressão compradora superar a pressão vendedora. Se a ação perde essa congestão aqui no G60 que ela tem, seria uma alternativa de buscar uma venda nesse papel, pode trabalhar até com stop aqui em cima, buscando ali um movimento de baixa que pode ultrapassar esse fundo anterior em 48,75 e buscar a região dos R$48, que seria o próximo nível de suporte para Multi3. GRND3 já gerou um topo descendente, voltando para baixo de um patamar ali que eu considero como resistência ou suporte, ponto de avaliação. Fechou abaixo dessa região de 14,14, forte candle de queda, 2,73%, pelo menos para o ativo é um candle mais forte, a favor da tendência de baixa de médio prazo, que já tem um topo descendente, então vai dando indícios de dar continuidade à sua tendência de médio prazo a GRND3, podendo buscar suportes mais importantes como aqui no diário 13,18 e até mesmo 12,69, aí podendo trazer uma chance de buscar uma venda ou, sendo mais agressivo, uma venda aqui nessa perda dessa mínima, com stop acima da máxima desse candle. Seria um pouco mais agressiva essa venda, mas a favor de uma tendência de médio prazo. Light 3 também sendo agressivo pelo gráfico intraday. É um ativo que gerou um movimento forte de subida, chega num nível de importância grande em termos de resistência, na faixa de R$17,90 a R$18, bateu lá, deu uma patinada em dois pregões, primeiro uma estrela cadente, depois um candle de indefinição e agora um candle forte de baixa, voltando para baixo do topo anterior. Então é uma sinalização negativa que abre espaço para uma movimentação para baixo. Se ela vai realmente acontecer, o mercado que vai nos mostrar isso adiante. Só que se fosse buscar uma operação nesse ativo na ponta vendedora, para mim ela não deveria corrigir mais do que isso aqui. O movimento foi forte para baixo. Se ela corrigir mais do que isso aqui, já não mostrou tanta força assim para queda, no meu entender. Então, se fosse buscar uma venda, seria vender essa perda dessa mínima, botar o stop acima da máxima desse candle e tentar pegar o próximo movimento de queda dessa ação, que pode levá-la à região mais significativa que ela teria de suporte pela frente, no meu entender, na faixa dos R$16,15. Agora, partindo aqui para um ativo que a gente estava comprado, valutava porque a gente terminou acionando o stop, a saída dessa ação no pregão de hoje, apesar dela ter fechado no mesmo nível que a gente estava comprado, de 12,50, a ação foi lá embaixo, perdeu a mínima do pregão anterior e foi lá bater na região dos 12,29, saímos em R$12,30. Então abandonamos essa operação, mas não necessariamente que abandonamos o ativo de pensar em compra nele. Sigo de olho no papel em termos de compra, só que desconfigurou um pouco a minha primeira entrada, porque gerou uma primeira hora de pregão muito ruim. Poxa, mas deveria ter segurado, aguardar o stop aqui abaixo dessa mínima. Se eu fizesse isso também na EZTC3, que eu resolvi sair antes de perder essa mínima que estava comprado aqui,
Se eu resolvesse sair só depois que perdesse essa mínima, teria acionado stop, estaria pior, seria um stop pior e a operação estaria pior. Então o fato que eu posso mostrar aqui, o fato principal, olhando aqui até Cosan, fato principal, a Cosan, nós estávamos comprados, aí estabelecemos um objetivo em torno de 39,15, aí só que busquei uma saída mais perto dos 39,56, já até mencionei isso aqui na videoanálise anterior. Saímos em 39,46. Aí depois que a gente sai de uma operação, tem como saber o que vai acontecer logo em seguida? Não. Sai devido a uma questão técnica e depois pode subir, pode cair. Eu só estou mostrando a EZTC3 porque se eu tivesse feito a mesma coisa na EZTC3, teria tomado stop do mesmo jeito. Se eu tivesse segurado mais essa posição para querer um pouco mais, também não estaria satisfeito. Pegar aqui a outra, a Mills 3 também, a gente resolveu sair dessa ação aqui em cima, quando ela atingiu 29,60, ela foi até mais um pouco, mas não tem como ficar acertando a máxima, não tem como saber até onde o mercado vai levar o preço do ativo. Então, de forma simples, em relação a BCB4, vai acontecer fatalmente isso com você no mercado financeiro. Você vai acionar o stop do ativo, ele vai voltar. Você vai acionar o stop, o ativo vai despencar. Então não tem muito como saber para onde realmente o preço do ativo vai. O fato é só você tomar as decisões e seguir aí uma determinada estratégia. E a minha estratégia em cima da BCB4 continua sendo foco maior em compra. Mesmo que eu tenha saído da operação, eu sigo de olho aqui, ela tem uma resistência aqui intermediária em 12,56, 12,60. Se ela abre a próxima semana rompendo aqui para cima, o meu interesse maior em cima desse ativo continua sendo de entrada, principalmente superando a máxima do pregão de hoje, que foi de 12,58, e até mesmo esses 12,63 pode ativar uma compra buscando um stop ali um pouco mais curto do que botar o stop lá embaixo em R$ 12,22. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Desejo a você um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.